esse é o canal Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e no Fala Bibliotecária essa semana eu trouxe um tema polêmico na biblioteconomia. Hoje eu vou falar de CDD e de CDU. Classificação decimal universal e classificação decimal Dewey. Essas duas classificações são sistemas de organização do conhecimento que nós bibliotecários usamos para classificar livros dentro de grandes áreas do conhecimento e organizar esses livros na estante. Eu vou começar falando um pouquinho então sobre a CDD, a classificação decimal Dewey. Então a CDD, ela foi desenvolvida pelo bibliotecário Melvin Dewey em 1876 e ela existe até hoje. Ela tá na 22ª edição dela e essa última edição ela foi atualizada em 2011. Então a classificação decimal Dewey, ela organiza o conhecimento em 10 classes principais, começando do metafísico, que é filosofia, religião, indo até o mundano, que seria história, geografia e tudo mais. Ela é feita em números decimais e isso permite que esse sistema seja apenas numérico e infinito, então as combinações deles são infinitas. Então, a classificação decimal Dewey, ela vai usar sempre 3 dígitos de 3 em 3, então você vai colocar 3 números, 1 ponto, 3 números, 1 ponto, e assim por diante. E ela só utiliza esses pontos como separação desses 3 dígitos, então é muito importante isso. A CDD, ela não utiliza traço, ela não utiliza vírgula, ela não utiliza nada, ela só utiliza pontos. Ela é dividida em 3 sumários. O primeiro deles é um sumário das grandes classes, onde o primeiro dígito vai representar então a classe que lhe é pertinente. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, a classe 600, que é a classe de tecnologia. Então o número 6, o 600, vai representar então essa grande área de tecnologia. A segunda classe é a divisão de centenas, onde o segundo dígito, na sequência de 3 dígitos, vai indicar uma divisão. Usando a nossa grande área de tecnologia, que é a 600, se a gente colocar o 10, né, 610, esse 10 aí, esse 1zinho, vai representar então, dentro de tecnologia, a parte de medicina e saúde. Então os livros que vão ser classificados dentro dessa área são livros que têm a ver com tecnologia, mas que dizem respeito então à medicina e à saúde. E o terceiro sumário, que é a divisão dos milhares. Nessa divisão, o terceiro número daqueles 3 números da centena, então, ele vai representar uma seção. Então ainda no 6 de tecnologia, com o nosso 1 de medicina e saúde, se a gente colocar mais 1, seria 611, ele vai virar anatomia humana. Então a gente vai ter um livro que ele fala sobre tecnologia, de medicina e saúde em anatomia humana. Então ele vai especificando cada vez mais e vai afunilando a informação. Só pra dar um exemplo pra vocês, eu peguei então uma classificação simples de 3 números e classifiquei Alice no País das Maravilhas. Então Alice no País das Maravilhas vai ficar na classificação decimal Dewey dentro do universo 800, que é literatura. Então, 8. Aí, eu vou colocar, pra especificar, a classe 20, que é a classe de literatura inglesa. E pra especificar um pouquinho mais ainda, eu vou colocar, então, o 3, que é ficção inglesa. Então vai ficar 823, esse é o meu número, pra classificar Alice no País das Maravilhas. Claro que se eu quisesse afunilar ainda mais essa classificação e especificar ela um pouquinho mais, dá pra você ir especificando cada vez mais pra ficar bem minuciosa mesmo essa classificação. Então basicamente a CDU funciona desse jeito. Ela é uma classificação que não inclui outros sinais, né? Como eu já disse, ela inclui pontos e ela tem esses 3 sumários. Esses 3 sumários estão disponíveis na internet, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem se vocês quiserem. É bem facinho, tá em inglês, mas dá pra entender muito bem. Vou deixar pra vocês então se alguém se interessar. Falando sobre a CDU é a classificação decimal universal e ela foi desenvolvida no final do século XIX por um bibliotecário bem famoso, que é o Paul Otlet, e o seu amigo tão famoso quanto o Henri de La Fontaine. Então, essa classificação, ela é baseada na CDD, ela veio um pouquinho depois da CDD e eles se basearam nessas grandes divisões do conhecimento que nem a CDD usa, com algumas pequenas diferenças. Ela é mais usada para bibliotecas especializadas, porque eu acho que a CDU, ela consegue afunilar mais ainda o tema, ela consegue ser mais específica do que a CDD, então algumas bibliotecas especializadas preferem a CDU, e ela também é decimal, mas ela não segue aquela ordem de 3 números ponto, 3 números ponto, que a CDD segue. Na CDU, as possibilidades são mais variadas, porque você pode colocar 2 números ponto, traço e tudo mais, que é inclusive uma das diferenças entre elas é que na CDU existem outros tipos de sinais. Então na CDU existem pontos, existem sinal de mais, existe barra, 2 pontos, colchete, então cada um deles significa uma coisa. Por exemplo, o mais significa adição de assuntos, a barrinha significa uma extensão daquele assunto, tem 2 pontos, os 2 pontos significam que é uma relação simples de assuntos, e o colchete,
Eu acho que é colchete. Colchete é assim? Ah, eu tô confusa agora. Colchete, que significa subagrupamento. Então ele tem essas outras possibilidades além do ponto, que deixam ali, então, aquela classificação mais específica, mais minuciosa. Ela é um pouco mais complicada, mas ela tem essa coisa boa que é poder oferecer um pouco mais de especificidade. Então eu acho que, na minha opinião, a CDD ela é mais voltada para o usuário poder achar aquela informação mais fácil, e a CDU ela é mais voltada para o bibliotecário ter mais ferramentas para poder classificar aquela informação. Claro que essa é só uma opinião minha, tá, gente? É o que eu acho. Eu trabalhei muito tempo com CDU, na verdade eu aprendi classificação com CDU, então eu sempre usei ela porque foi o que eu aprendi e foi o que entrou na minha prática, nos meus hábitos. Eu acho ela fácil, não acho ela muito complexa, mas eu também não trabalhei nela com especificidades muito profundas, eu trabalhava nela sempre mais geral, com grandes áreas, então eu não tive dificuldades. Eu acho que, na verdade, chega no momento, quando você tá trabalhando numa biblioteca, que você tem um acervo que você conhece e o que entra é mais ou menos sempre na mesma onda, a gente já fica acostumado e a gente já entra meio que não vou dizer num mecânico, mas já é um serviço que a gente tá habituado, então algumas classificações são mais utilizadas e tudo mais. Eu sei que tem algumas bibliotecas, inclusive aqui eu trabalhava, que a gente já tinha até uma lista das classificações mais utilizadas pra não ter que ficar toda hora voltando lá, então, no livrão, pra procurar tudo de novo. Então, por exemplo, se numa biblioteca a gente usa muito livros de matemática financeira, então é claro que você já sabe de cor qual que é a classificação ali de matemática financeira, e você só vai acrescentar alguma especificidade que um livro ou outro tiver. Então acho que isso não tem nada demais. Todas as bibliotecas trabalham mais ou menos dessa maneira, né? A gente vai usando mais aquilo que a gente já usa mesmo. Eu acho que é uma questão de preferência mesmo. Acho que não só preferência, acho que é uma questão de o que você aprende primeiro, porque eu acho difícil. Às vezes você já tá tão habituado com a CDU, se você tem a oportunidade de escolher, por que você vai escolher a CDD se você já trabalha com a CDU e vice-versa, não é verdade? Eu gostaria muito de aprender um pouco mais da CDD, que eu nunca usei, mas pelas pesquisas que eu fiz aqui, eu acredito que ela seja um pouco mais simples e que ela seja um pouco mais fácil para o usuário entender, e eu acho isso muito importante. Então eu acho que talvez, se eu tiver a oportunidade um dia de trabalhar, eu vou gostar bastante de trabalhar e de aprender a mexer com CDD. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho pra vocês, então, como esses sistemas de organização funcionam, e tenha conseguido aí matar a curiosidade de quem não trabalha com isso, de quem não sabe muito bem o que significa essas siglas e tudo mais. E é isso. Essa é uma eterna briga dos bibliotecários, né? É até uma piada pronta, né? Porque tem gente que defende muito a CDU, tem gente que defende muito a CDD, e na verdade eu não defendo nenhuma das duas. Eu acho que o que é mais prático, o que serve melhor, é o que a gente tem que usar mesmo, e por aí vai. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido clara na medida do possível para explicar. Eu quis explicar da maneira mais fácil possível, sem muitas técnicas e muitas, né, coisinhas. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se eu souber responder, claro que eu vou responder. E se houver algum bibliotecário aí que souber responder, eu vou ficar muito feliz também se tiver uma interação aí, vai ser bacana demais. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das novidades que rolam aqui toda semana. Todas as minhas redes sociais também estão aqui embaixo, não deixem de me seguir, então, em todos os lugares por aí. E vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.